No Antigo Testamento, encontramos personagens cujas histórias são brevemente mencionadas, mas muitas vezes não ganham o destaque que merecem. Essas figuras desempenharam papéis essenciais, mas são esquecidas ou deixadas à sombra das grandes narrativas. A esposa de Ram é uma dessas figuras, cuja linhagem e impacto são de extrema importância, especialmente na formação de povos e culturas que moldaram o mundo. Neste vídeo, vamos explorar a história de Neutamo, a esposa de Ram, e descobrir o papel fundamental que ela desempenhou na história da humanidade. Embora a Bíblia mencione a esposa de Ram apenas de forma breve, em Gênesis capítulo 6, versículo 18, como parte da família de Noé que sobreviveu ao dilúvio, pouco se sabe sobre sua identidade. Contudo, fontes antigas como o Livro de Jubileus, um texto que complementa a Bíblia com detalhes adicionais, nos oferecem mais informações sobre essa figura esquecida. O que sabemos sobre Neutamo além do que é dito nas Escrituras? Como ela, junto a seus filhos, contribuiu para a criação de civilizações que ainda reverberam na história. No Livro de Jubileus, Neutamo é chamada de mãe de muitos povos, e sua descendência teve grande impacto nas culturas da África e do Oriente Médio. Ela e seus filhos foram responsáveis pela formação de nações inteiras, e suas raízes estão presentes em várias tradições e civilizações antigas. O que isso revela sobre o papel das mulheres na história? Como Neutamo, com sua linhagem, ajudou a preservar e expandir culturas, religiões e civilizações em um mundo pós-dilúvio. Sua história, embora menos conhecida, é essencial para entender o desenvolvimento das primeiras grandes sociedades humanas. O Livro de Jubileus também revela que Neutamo teve 4 filhos com Ram: Cu, Mizraim, Puti e Canaã. Esses filhos foram ancestrais de povos importantes, especialmente na África e no Oriente Médio. A linhagem de Cu, por exemplo, está ligada aos antigos povos africanos, enquanto Canaã, o filho mais destacado, foi o pai dos cananeus, um povo do Médio Oriente, conhecido pela sua relação histórica com os israelitas. A descendência de Neutamo, portanto, tem uma conexão direta com as fundações de diversas culturas e nações, influenciando não apenas a África, mas também o Oriente Médio. Se você está interessado em descobrir mais sobre essas figuras esquecidas da Bíblia e o impacto de Neutamo na história das civilizações, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Neutamo, a esposa de Ram, é uma figura que se destaca não apenas pela sua linhagem, mas pelo impacto profundo que teve na formação de diversas culturas e povos. Sua descendência, espalhada principalmente pela África e pelo Oriente Médio, gerou civilizações que ainda influenciam o mundo moderno. A partir de seus filhos, a história dos povos africanos e das antigas civilizações se entrelaça, demonstrando como uma mulher cuja história foi esquecida desempenhou um papel central na preservação e desenvolvimento da humanidade. Mas qual o significado real de sua história para o futuro das gerações que dela descendem? A longevidade de Neutamo, uma característica das gerações prediluvianas, é outro ponto fascinante da tradição. De acordo com os oráculos de Cibilene, ela viveu por séculos, algo comum para aqueles que viveram antes do dilúvio. Nessa época, a expectativa de vida era muito mais longa do que a que conhecemos hoje, com algumas pessoas vivendo até 900 anos. A esposa de Ram, com sua vida extensa, teve a oportunidade única de transmitir conhecimento e sabedoria para várias gerações. O que isso nos revela sobre a maneira como as tradições, sabedorias e ensinamentos eram passados ao longo dos séculos. Como a longevidade de Neutamo contribuiu para a preservação e fortalecimento de sua linhagem, moldando o destino de tantas nações. Neutamo, assim como as outras esposas de Noé, foi considerada uma profetisa. Os oráculos de Cibilene afirmam que as mulheres da Arca, incluindo Neutamo, receberam e transmitiram profecias para as gerações que seguiriam. Essas profecias não se limitavam apenas àquelas relacionadas aos filhos de Noé, mas também aos povos que surgiriam a partir deles. Neutamo, como mãe de Cu, Mizraim, Puti e Canaã, teve a visão do futuro e de como suas linhagens se espalhariam pelo mundo, influenciando diversas culturas e civilizações. Como essas revelações moldaram o destino dos povos africanos e do Oriente Médio, e qual o papel dessas profecias na criação de nações que sobreviveriam ao longo dos séculos.
Enquanto as tradições religiosas do Antigo Testamento nos falam de figuras como Noé e seus filhos, as fontes externas, como o Targum Siríaco, nos oferecem uma perspectiva mais ampla. Este texto, escrito em aramaico, apresenta interpretações detalhadas sobre as figuras bíblicas e os eventos que cercaram o dilúvio e a sobrevivência de Noé e sua família. Embora o Targum Siríaco não seja amplamente utilizado, ele fornece insights únicos sobre o papel de Neutamo e as mulheres da arca. Esse texto nos ajuda a entender a história sob uma nova luz, revelando detalhes que, de outra forma, permaneceriam obscuros. O que o Targum Siríaco pode nos ensinar sobre a importância das mulheres na tradição judaica e cristã e como elas foram essenciais para a continuidade da humanidade? Neutamo, conhecida também por outros nomes em diferentes tradições, como Zedkenabu, faz parte de um legado de mulheres cujos papéis frequentemente foram minimizados. Porém, ao explorarmos mais profundamente sua história, percebemos a verdadeira magnitude de sua contribuição para a humanidade. Neutamo não era apenas esposa de Ram, mas uma figura central na formação das nações, na preservação das tradições espirituais e culturais e na transmissão de conhecimentos fundamentais. Seu legado, embora menos conhecido, é imensurável. A tradição cristã, que remonta ao II século, nos traz uma perspectiva fascinante sobre a relação entre Noé, sua família e as figuras mais sombrias da história bíblica. Um exemplo disso é a história de Neutamo, esposa de Ram, que, de acordo com certas lendas, teve um papel importante na proteção de sua própria linhagem durante o dilúvio. A narrativa nos conta que, no momento decisivo da inundação, Deus ordenou que Noé salvasse sua filha, impedindo que ela fosse destruída juntamente com o resto da humanidade. Essa intervenção divina muda a maneira como entendemos as relações familiares dentro do contexto bíblico, mostrando que a preservação da linhagem de Noé, incluindo Neutamo, foi fundamental para o futuro da humanidade. O livro de Gênesis, capítulo 10, nos fornece mais informações sobre a esposa de Ram, afirmando que ela teve 4 filhos: Cu, Misraim, Put e Canaã. Esses filhos se tornaram os ancestrais de vários povos, com destaque para os africanos e as civilizações do Oriente Médio. No entanto, a história de Canaã se destaca de maneira diferente. Canaã, embora filho de Ram, não pertence ao continente africano, mas aos povos do Médio Oriente. Ele foi o pai dos cananeus, cujos descendentes se tornaram rivais históricos dos israelitas. Essa diferença geográfica e cultural entre os filhos de Ram ilustra como as linhagens de Noé e sua esposa afetaram a formação e as divisões das culturas e territórios em tempos antigos. A linhagem de Neutamo, através de seus filhos, gerou grandes civilizações e impérios, sendo um exemplo disso a antiga Suméria. A civilização suméria, considerada uma das mais avançadas da história, está associada ao filho de Neutamo, Cu. É através de Cu que os sumérios se conectam à linhagem bíblica, e essa civilização desempenhou um papel central no desenvolvimento da escrita, arquitetura e administração. A ligação de Neutamo com a formação de civilizações tão influentes mostra a importância das linhagens bíblicas na criação de grandes culturas, e como elas ajudaram a moldar os fundamentos da civilização humana. Nimrod, o filho de Cu, foi uma figura central na construção da civilização suméria, e sua história é fascinante. A Bíblia descreve Nimrod como o primeiro a ser um homem poderoso na terra. Gênesis capítulo 10, versículo 8. Ele foi responsável pela fundação de várias cidades importantes na Mesopotâmia, incluindo Babilônia, Erech, Ac e Calma. Seu papel como líder que uniu diversas culturas e povos para formar uma civilização próspera é um reflexo do poder da linhagem de Neutamo. Nimrod não só fundou cidades, mas também estabeleceu as bases de um império que se expandiria ao longo dos séculos. Além da Mesopotâmia, a linhagem de Neutamo também teve grande influência no Egito, através de seu filho Misraim. A associação de Misraim com o Egito é clara, uma vez que o nome Misraim é utilizado como uma referência ao Egito nas traduções bíblicas. O Egito, com sua rica história, foi uma das civilizações mais importantes na Bíblia, e sua conexão com a linhagem de Neutamo reflete a influência das antigas figuras bíblicas na formação de grandes impérios. A relação entre o Egito e os descendentes de Neutamo não só ajudou a estabelecer uma cultura vibrante e influente,
mas também foi determinante na história das interações entre o Egito e os israelitas, que se tornaram um dos maiores cenários bíblicos. A terra de Cu, mencionada diversas vezes na Bíblia, carrega uma carga histórica e geográfica significativa, especialmente quando associada aos povos africanos. Os cuxitas, descendentes de Neutamo e Ram, são frequentemente referenciados em contextos bíblicos, principalmente no que diz respeito à sua relação com o Egito. A palavra Cu também era utilizada para se referir a terras distantes e exóticas, muitas vezes identificadas com regiões africanas. A conexão entre Neutamo e as terras africanas, especialmente com as etnias da Etiópia, Eritreia e Somália, reflete uma parte vital da formação de culturas ancestrais. Esses povos, cujas raízes se originam na linhagem de Neutamo, desempenharam papéis importantes na evolução histórica e cultural da África e além. No entanto, é essencial corrigir uma interpretação errada e prejudicial que, ao longo dos séculos, associou a maldição de Canaã aos africanos. Essa ideia surgiu de uma leitura distorcida de Gênesis capítulo 9, versículos 20 ao 27, onde a maldição foi atribuída aos descendentes de Canaã e não aos povos africanos. Infelizmente, ao longo da história, essa interpretação equivocada foi usada para justificar o racismo e a escravidão de africanos, uma falácia histórica que distorce o significado original das Escrituras. A maldição de Canaã não tem nenhuma relação com os africanos, mas com os cananeus, um povo do Médio Oriente. Essa distorção deve ser desfeita para que possamos entender corretamente o papel das linhagens bíblicas e evitar o uso indevido da Bíblia para justificar atitudes preconceituosas. A narrativa de Gênesis, que descreve o incidente em que Noé, após o dilúvio, se embriaga e descansa em sua tenda, é muitas vezes mal interpretada. Quando Ram vê a nudez de seu pai e relata o fato aos seus irmãos Shem e Jafete, eles tomam a precaução de cobrir seu pai sem olharem para ele. Noé, ao saber do ocorrido, amaldiçoa o filho de Ram, Canaã, e abençoa seus outros filhos. O que isso nos ensina sobre o papel das ações familiares e as consequências de transgressões? A história, muitas vezes mal compreendida, está centrada na linhagem de Canaã e não deve ser associada aos povos africanos, como erroneamente se acreditou. Essa interpretação distorcida tem sido usada para justificar o preconceito racial, mas é crucial que a verdade bíblica seja esclarecida. A maldição recaiu sobre Canaã, e não sobre os povos africanos, e a Bíblia nunca menciona qualquer ligação entre a maldição e as etnias africanas. Reconhecer esse erro de interpretação nos ajuda a entender melhor a Bíblia e a corrigir distorções que ao longo dos séculos causaram sofrimento e divisões injustas. A história de Canaã e sua descendência deve ser compreendida dentro do contexto das relações entre os povos do Oriente Médio, e não como uma justificativa para a discriminação. Assim, a maldição de Canaã não é apenas uma parte equivocada da história bíblica, mas também um lembrete das perigosas consequências de interpretações errôneas que podem ser usadas para justificar injustiças. Quando entendemos corretamente as Escrituras, vemos o papel de Neutamo e seus filhos como fundamentais na formação de grandes culturas e civilizações. Seus descendentes, como os egípcios, os núbios e os sumérios, desempenharam papéis essenciais na construção de um mundo mais complexo e interconectado. O legado de Neutamo, embora muitas vezes esquecido, continua a impactar as culturas de hoje, mostrando como a linhagem de mulheres como ela foi crucial na criação de sociedades que perduram até o presente. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre figuras históricas bíblicas, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. Sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo mais histórias e descobertas interessantes para todos.